Praise be Jesus. Louvado seja Jesus. I like to thank God for the blessing and the honor to be with all of you here this evening. Eu gostava de agradecer pela bênção e a honra que é de eu estar convosco hoje aqui nesta noite. And I am invited to share with you a theme of reconciliation. Eu fui convidado para partilhar convosco o tema sobre a reconciliação. And we follow the theme of the retreat. E nós então vamos seguir o tema deste retiro, A voice of one crying out in the desert. que o tema geral desta conferência é uma voz que clama no deserto: Prepare the way for the Lord. preparai o caminho do Senhor, Make straight his path. endireitai as suas veredas. I'm going to start with a reading from the first letter of Saint Peter. Então eu vou começar a iniciar esta sessão com uma leitura sobre a primeira carta de São Pedro, From chapter 4, from verse 12 through 19. do capítulo 4, do versículo 12 ao 19, que diz assim: Suffering as a Christian. Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal which comes upon you to prove you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. If you are reproached for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or a wrongdoer, or a mischief maker. Yet if one suffer as a Christian, let him not be ashamed, but under that name let him glorify God. For the time has come for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? And if the righteous man is scarcely saved, where will be the impious and sinner appear? The word of the Lord. Amém. Portanto, diz a primeira carta de São Pedro, capítulo 4, do 12 ao 19. Caríssimos, não estranheis a fogueira que se ateou no meio de vós, para vos pôr à prova, como se vos acontecesse alguma coisa estranha. Pelo contrário, alegrai-vos, pois assim como participais dos padecimentos de Cristo, assim também rejubilareis de alegria na altura da revelação da sua glória. Se sois ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois vós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Que nenhum de vós tenha de sofrer por ser homicida, ladrão, malfeitor ou por se intrometer na vida alheia. Mas se sofre por ser cristão, não se envergonhe. Antes, glorifica Deus por ter este nome. É tempo de começar a julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será a sorte dos que não creem no Evangelho de Deus? E, se o justo dificilmente se salva, o que virá a ser do ímpio e do pecador? Por isso, aqueles que tenham de sofrer segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador, que é fiel, perseverando na prática do bem. Palavra do Senhor. It is not that simple to talk about reconciliation. Não é muito fácil falar sobre a reconciliação. The whole vision of redemption De toda a visão da redenção is about reconciliation. é sobre a reconciliação. Because Jesus is reconciliation. Porque Jesus é o reconciliador. And therefore the incarnation of Jesus Portanto, por isso, a encarnação de Jesus
is reconciliation that came from heaven. É a reconciliação que nos veio do céu. And the invitation of heaven through Jesus E a imitação do céu através de Jesus is for us to reconcile with God, é para que nós nos possamos reconciliar com Deus. so that we can get back what we lost in original sin. Para que nós possamos recuperar aquilo que perdemos na criação, Life. a vida. This is what we lost. E é isso que nós perdemos no início. So Jesus brings life back to us. Então Jesus traz-nos de volta a nós a vida. And the way to come back to life E a maneira de voltarmos à vida is to acknowledge ourselves as sinners. é a única maneira de voltarmos à vida é de reconhecermos-nos a nós próprios como pecadores And to give the lordship to God. e entregar a Deus o senhorio que lhe pertence. Because original sin is about giving the lordship to self. Porque o pecado original tem tudo a ver como o dar o senhorio a nós próprios, recebermos nós o senhorio, sermos nós senhores. And that's how death entered the world. E é assim que a morte entrou no mundo. We play God, Nós armamo-nos em Deus so we died. e então morremos. So Jesus came Então Jesus veio to teach us about the true God. para nos ensinar sobre o verdadeiro Deus, quem é verdadeiramente o Deus, So that we can regain life in Him. para que nós possamos recuperar a verdadeira a vida que Ele nos deu. Moses was talking to God from the burning bush. Moisés falou com Deus na sarça ardente And at the end of that conversation, e no fim dessa conversação, Moses asked him for his name. Moisés perguntou quem és, perguntou pelo seu nome And God answered, e Deus respondeu: My name is Yahweh. o meu nome é Javé, I am eu sou. the only one who is. Eu sou aquele, o único que sou. And we have to realize how no- important this teaching is. E nós temos que realizar e perceber o quão importante este ensinamento é. If God is the only one who is, Se Deus é o único, aquele único que é, who am I? então quem é que eu sou? I am not. Eu não sou. The only way I could ever be, A única maneira que eu possa ser, it is if God is in me. a única maneira que eu possa ser quem sou é se Deus estiver em mim. That's why Saint John the Baptist says, E é por isso que São João Batista disse: I have to diminish eu tenho que diminuir so he can grow. para que Deus cresça em mim, seja mais em mim. And Saint Paul says, E São Paulo diz: it's no longer I who lives, não sou mais eu quem vive, but Jesus who lives in me. mas é Jesus quem vive em mim. And in Gethsemane, when they apprehended Jesus, E no jardim do Getsemane, quando prenderam Jesus, before they did, antes de o fazerem, he asked them, ele perguntou-lhes: who are you looking for? quem é que vós procureis? And they said, Jesus the Nazarene. E eles responderam: Jesus, o Nazareno. So he answered, Então Jesus respondeu: I am. eu sou. And what happened? E o que é que aconteceu? They all fell down. Todos eles caíram por terra, Because that was the name of God. Was porque God esse talking. é o nome de Deus, o Todo-Poderoso. So reconciliation is to understand who is the one who is. Então, reconciliação tem tudo a ver com compreender quem é Ele que é. But we have to understand the world we live in today. Mas também temos que compreender o mundo em que vivemos nos dias de hoje. The world we live in today teaches us O mundo em que vivemos hoje ensina-nos to be. a sermos nós.
is all about self-realization. Tem tudo a ver com o eu, a minha realização pessoal. It's all about mental control techniques. Tem tudo a ver, é tudo sobre técnicas de controle mental pessoal. It's all about self-esteem. Tem tudo a ver e é tudo sobre a estima pessoal. It's all about self-love. É tudo a ver, tem tudo a ver e tem sobre o amor pessoal, o eu. Self-centeredness. Centrar-nos em nós próprios. And that's why Eastern pagan philosophies are so strong in Western Christianity. E é por isso que as filosofias do Oriente são tão poderosas contra as nossas do Ocidente. The world wants to build us as God. O mundo quer ser como se fosse Deus. This is Satan's favorite work. E este é o trabalho favorito de Satanás. He did it to Adam and Eve, Ele fez o mesmo com Adão e Eva, and he has done it all through history. e ele, através de toda a história da humanidade, fez a mesma coisa, And constantemente. he will do it until Jesus returns. E ele continuará a fazer o mesmo até ao retorno de Jesus. That is his game. Esse é o joguinho que ele joga nesta terra, Death, que é morte, the kingdom of death. que é o reino da morte. So reconciliation means gaining back life. Então, reconciliação significa recuperar a vida, a verdadeira vida. When Jesus resurrected, Quando Jesus ressuscitou, one of the first things he did uma das primeiras coisas que ele fez was to institute the sacrament of confession. foi instituir o sacramento da confissão. It was so vital Era tão preciso, tão necessário. for the church that was going to go into the world. Era tão necessário para aquela igreja que ia começar e lançar-se para o mundo, For his army to be armed. para que a sua armada, o seu exército fosse verdadeiramente armado como deve ser. Because the biggest weapon against the devil Porque as armas maiores contra o demónio is to be able to die to self. é nós conseguirmos morrer para nós próprios. Because then Satan has no space in us. Porque assim Satanás não mais poderá ter controle sobre nós. The only space Satan has in our hearts O único espaço que Satanás tem nos nossos corações is self-love, é o nosso amor próprio, which is original sin. que quer dizer o pecado original. So the sacrament of confession Então o sacramento da confissão is equal to an exorcism. é a mesma coisa, é igual a um exorcismo. Because when you dare to kneel Porque quando nós nos atrevemos a ajoelharmos-nos before another sinner that is the priest, de frente de um outro pecador, que seja um padre, and to acknowledge God as your Lord, e reconhecermos que Deus é o nosso Senhor, asking for forgiveness for your sin, pedindo perdão pelos nossos pecados, you become empty of self. é aí que nós nos esvaziamos de nós próprios. And demons cannot stand a repentant sinner. E os demónios não conseguem tolerar um pecador arrependido. Demons have no knees. Os demónios não têm joelhos. The biggest torment of Satan O maior tormento de Satanás is a repentant sinner. é um pecador arrependido. Because a repentant sinner is alive. Porque um pecador arrependido está com a verdadeira vida, está vivo. Is a fire Ele está em fogo. and it burns hell. E esse fogo queima o inferno. And that's why we have the Reformation. E é por isso que nós tivemos a Reforma. One of the biggest chunks that Satan took off the Church of God Dos grandes bocados, fatias grossas que Satanás retirou da Igreja de Deus, He took away the sacrament of reconciliation. ele roubou o sacramento da reconciliação.
He took away the true presence of Jesus in the Eucharist. Ele roubou a verdadeira presença de Jesus na Eucaristia. He took away the virginity of Mary. Ele retirou, roubou o nascimento imaculado de Maria. He took away the great mercy of God of the existence of purgatory. Ele roubou a grande misericórdia de Deus pelas as almas do purgatório, Which is part of reconciliation. que é parte da reconciliação, faz parte da reconciliação. Purgation is reconciliation. O purgar do pecado faz parte da reconciliação. If all Christians today Para todos os cristãos de hoje em dia, will be united around the Eucharist, deveriam estar unidos à volta da Eucaristia. united around the sacrament of confession, Deveriam estar unidos à volta do sacramento da confissão. the evil of this world will be so much less. Se todos fizessem isso, os cristãos fizessem isso, então o mal deste mundo seria muito menor. But Satan knows. Mas Satanás sabe disso. And because of the sins of the church, E, devido aos pecados da Igreja, we lost all those Christians. nós perdemos todos esses cristãos. And this is the battle. We are in a battle. E então esta é a batalha que travamos. Nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha, It's true spiritual warfare. que é através de uma batalha espiritual, And it's going to get tougher as time comes near to Jesus' return. e à medida que o tempo avança, aproximando-se à segunda vinda de Jesus, vai se tornar essa batalha cada vez mais difícil. So Satan will be working on turning us into gods. Então, Satanás está a trabalhar assiduamente em tornar-nos a nós como deuses, com Deus pequeno. And our mission as Catholics E a nossa missão como católicos is to make sure we do the opposite. é garantir que fazemos exatamente o oposto. We work on dying to self. Nós vamos trabalhar assiduamente em morrermos para nós próprios. And we work on teaching our Catholic people E vamos trabalhar em ensinar o nosso povo católico how important our knees are. quão importante os nossos joelhos são para nos ajoelharmos. We will get all the graces from God from our knees. É nos nossos joelhos que nós recebemos todas as graças de Deus. Bended knees come from a converted heart. Um joelho dobrado em adoração vem de um coração convertido. It is the conversion of the heart E é a conversão do coração that brings a true experience with Jesus. que nos traz a ter uma verdadeira experiência com Jesus. You can never meet Jesus Nós nunca podemos encontrar com Jesus if you don't understand repentance. se não entendemos verdadeiramente o que é o arrependimento. Some people think that demons, the thief of the cross, Nós muitas vezes algumas pessoas pensam que os demónios aos pés da cruz, they think he stole heaven. eles pensam que aos pés da cruz de Cristo, Cristo roubou o inferno. But I tell you, it is far from the truth. Mas eu digo-vos que está muito longe da verdade. Demons took 3 steps to get God's mercy. Os demónios tomaram 3 passos para conseguir a misericórdia de Deus. First, he acknowledged Jesus as God. Primeiro, reconhecemos que Jesus é Senhor, He said he was innocent. porque Ele disse que era inocente. He didn't deserve to be on the cross. Ele não tinha merecido estar nessa cruz. Then he recognized himself as a sinner. Depois, Ele reconheceu-se a si próprio como um pecador. He said, I'm a thief and I deserve to die on this cross. Eu sou um ladrão, e estamos a falar do ladrão que estava ao lado da cruz de Cristo. Eu sou um ladrão, eu mereço estar nesta cruz. And then he asked for mercy. E depois, ele pediu misericórdia a Deus. He said, remember me when you are in paradise. Ele pediu a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. You see, 3 very important steps. Então vejam, são 3 passos muito importantes.
And we need to understand the steps E nós temos que entender estes 3 passos. because we need to acknowledge God's first commandment. Portanto, precisamos de reconhecer Deus, que é o primeiro mandamento, The foundation of our relationship with God. que é a fundação da nossa relação com Deus. Then we have to recognize ourselves as sinners. Depois, temos que nos reconhecer a nós próprios como pecadores. And then we have to repent E depois, temos que nos arrepender and ask God for mercy. e pedir a Deus pela sua misericórdia para conosco. This is the moment of the Holy Spirit. E este é o momento do Espírito Santo. This is when the fire lands in our hearts. É aqui que o fogo do Espírito desce nos nossos corações. This is when Jesus becomes real in our É, lives. é nesta altura que Jesus se torna real, está realmente presente nos nossos corações. It begins with our knees. Ele começa tudo através dos nossos joelhos. It begins with repentance. E começa com o nosso arrependimento. And repentance begins E o arrependimento começa with the pain of sin. com a dor que sentimos por pecar. You can go to confession 100 times, Vocês podem ir à confissão 100 vezes, but if you don't have the pain of sin, mas se não sentirem o pesar de terem pecado, you never transcend the sacrament. nunca vão transcender, nunca vão ir além desse sacramento. Sin has to hurt. O pecado tem que magoar, tem que doer. So true repentance Então, o verdadeiro arrependimento bleeds from the heart. sangra a partir do coração. It has to hurt. Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que se valer. They say true charity hurts. True charity. Charity. A verdadeira caridade magoa, dói. Which means love, true love hurts. O que quer dizer que o verdadeiro amor, aquilo que é puro e verdadeiro, também dói, também magoa. And what is true repentance? E o que é verdadeiro arrependimento? It's true love. Significa simplesmente o verdadeiro amor. When you repent for real, Quando nos arrependemos realmente, verdadeiramente, it's because you got to really love. é porque nós chegamos ao ponto em que verdadeiramente amamos. And that's why it hurts. E é aí que magoa, que dói. You know, purgatory is made Se o purgatório foi feito, of all the unrepented acts of this transitory life. o purgatório é feito de todos os momentos não perdoados da nossa vida transitória. All the unresolved matters of this transitory life. Todos os assuntos que não foram resolvidos nesta nossa vida transitória. The matters of the love of God. Os assuntos sobre o amor a Deus, o nosso amor a Deus. Earthly life is a school of souls. A vida terrena é uma escola de almas. And we are all learning only one lesson. E nós estamos a aprender simplesmente uma lição. The lesson of the love of God. A lição do amor a Deus, o nosso amor a Deus. And while we are here on this earthly E life, enquanto que estamos aqui nesta vida terrena, every second is a lesson. cada segundo da nossa vida é uma lição. We are permanently in class. Nós estamos constantemente numa escola, numa classe. We are in class right now. Agora mesmo, neste momento, estamos na escola, estamos numa classe. And the Holy Spirit is teaching us. E o Espírito Santo está-nos a ensinar. The Holy Spirit is talking to us. O Espírito Santo está-nos a falar connosco. And we need to open our ears of the soul. E nós precisamos de abrir os ouvidos das nossas almas. Because this moment does exist in eternity. Porque este momento existe, neste momento, não, does or does not? Does. Este momento que nós estamos a passar aqui já existe na eternidade. Every action of ours Cada ação que fazemos, cada atitude que tomamos, transcends into an eternal sense. transcende sentido eterno. So when we rise into the Spirit, Então, quando nós nos elevamos ao Espírito,
from the lower self of the flesh, a partir da parte mais baixa, mais humilde da nossa carne, we begin to be one with the eternal sense of God. nós iniciamos na nossa unidade em sermos um com Deus. And our self will begin to have an eternal sense. E em nós próprios nós iniciamos a ter um sentido eterno que nos leva à eternidade. And then we are free, E então aí somos livres. because we are no longer bounded only to earthly life. Porque aí nós não estamos mais só apegados à nossa vida terrena. We are one with the Spirit, Nós estamos unidos, somos um com o Espírito. and therefore we are free. E, portanto, aí nós somos verdadeiramente livres. And this should be our biggest aim, E é este o que deve ser o final da nossa vida, aquilo que devemos olhar para ir em direção a, to rise into the Spirit. que é elevar-nos no Espírito. You can see the conversation between Jesus and Nicodemus. Nós podemos olhar para e estudar a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemus was a good man. Nicodemos era um homem bom. He even believed Jesus was the Messiah. Ele acreditava que Jesus era o Messias. But when Jesus told him he had to be born again of the Spirit, Mas quando Jesus lhe disse que ele teria que renascer no Espírito, he didn't get it. ele não percebeu nada. Why didn't he get it? Por que é que ele não percebeu nada? Because he was plain religious, Porque ele era só religioso, mais nada, só religião. plain intellectual, Era só intelectualidade. plain human, Era só humano. non-spiritual. Não tinha nada espiritual. The spiritual language of Jesus went over his head. A linguagem espiritual de Jesus passou-lhe por cima. Ele não percebeu nada. And we have many Nicodemus in the church E today. na nossa igreja, nos dias de hoje, nós temos muitos Nicodemos. Many clergy that are just plain Nicodemus. Muitos clérigos são muito simplesmente Nicodemos. Many religious. Muitos religiosos. Many lay people. Muitos leigos. Just intellectual. São só intelectuais, gostam de pensar. Just religious. São só religiosos. Non-spiritual. Não têm nada a ver com a parte espiritual. So they don't rise into the supernatural gift of the Holy Spirit. E por isso não conseguem elevar-se à vida espiritual do Espírito Santo. I give you an example. E eu vou-vos dar um exemplo. You bring plain water to church to be blessed by the priest. Vocês trazem água da torneira à igreja para o Senhor Padre abençoar. Once the priest blesses the water, Uma vez que o Padre abençoa a água, how do we call it? o que é que nós lhe chamamos a essa água? Blessed water. Água abençoada. It's no longer natural water. Essa água já não é mais água natural, normal. It's supernatural water. Essa água passou a ser uma água sobrenatural, So powerful que é tão poderosa that if you spray it que se a espalharem à vossa volta and there are spirits in the air, e se houver espíritos impuros no ar, they will be burnt. eles são queimados. Because that water has the Holy Spirit in every drop. Porque essa água tem o Espírito Santo em cada gota dela. If you bring a human being that is plain, rational human being to church to be baptized, Se vocês trazem um ser humano que é simplesmente na sua ordem natural e traz-lo à igreja para ser batizado, once he's baptized, uma vez que ele seja batizado, is a supernatural human being. essa pessoa tornou-se num ser sobrenatural. If the water becomes so powerful with the blessing, Então, se essa água se torna tão poderosa com essa bênção, being an inferior creature, sendo uma criatura inferior, imagine a human being being baptized. imaginem um ser humano que é batizado. Is an amazing, powerful, supernatural person. E o que é que ele tem? Ele torna-se uma pessoa imensamente sobrenatural, com muito poder. And that's who we are. E isso é o que nós somos.
when we rise into the gift of the Spirit, quando nós nos elevamos até ao dom do Espírito Santo, para o Espírito Santo. and embrace our sense of eternal life. E nós abraçamos, embarcamos na nossa vida espiritual. And become free in the Spirit of God. E tornando-nos livres na vida espiritual. And then the theological virtues become alive. E então as virtudes teologais tornam-se vivas em nós. Faith, hope, and charity. Fé, esperança e a caridade, Columns of the faith. que são as colunas da nossa fé. We become the church. Nós tornamos-nos na igreja, Living stones of the temple of God. que somos pedras vivas do templo de Deus, Fluid cells. que num sentido que seja fluido. The blood of the Holy Spirit flows through us O amor do Espírito Santo flui através de nós and connects with everyone. e conecta-se com todas as outras pessoas à nossa volta. When you see the apostles before Pentecost, Quando nós olhamos para os apóstolos antes do Pentecostes, they were locked behind doors, Eles- afraid of the Jews. estavam fechados numa sala com portas fechadas porque tinham medo dos judeus. Though Jesus had resurrected, Embora Jesus já tenha ressuscitado, and for 40 days Jesus was among them, e durante 40 dias Jesus continuou com eles, and none of them had the power to go and tell anybody. e nenhum deles ainda tinha recebido o poder para ir espalhar essa notícia para os outros. But once they received Pentecost, Mas, quando eles no Pentecostes receberam o Espírito Santo, they became supernatural eles tornaram-se sobrenaturais and no more fear. e já acabou o medo. They went out Eles foram sem medo, valentes, avançaram pelo mundo a proclamar a palavra. and the Jews they were afraid of. E então foram aí que os judeus começaram a ficar com medo deles. Now they were afraid of them. Agora eles ficavam com medo deles. And this is the power of the Spirit. E este é o poder do Espírito. So to be reconciled, Então, para nos reconciliarmos, para sermos verdadeiramente reconciliados, is to understand who Jesus is. temos que perceber quem Jesus é. Who is Jesus in your life? Então, quem é Jesus na vossa vida? If Jesus in your life is your life, Se Jesus na vossa vida é a vossa vida, it's because you reconcile. é porque vocês estão reconciliados. It's because you gave the lordship to God. Significa que vocês deram o senhorio, entregaram o senhorio na vossa vida a Deus. And then you are resurrected. E é aí que nós podemos considerar que estamos ressuscitados. One of the greatest gifts we have in our Catholic Church Um dos maiores dons que nós temos na nossa Igreja Católica is adoration to the Blessed Sacrament. é a adoração ao Santíssimo Sacramento. By nature, we are idolaters. Por natureza, nós somos idólatras. We worship people. Nós adoramos pessoas. We worship this material world. Nós adoramos este mundo material. We worship so many false gods. Nós adoramos tantos deuses falsos. But when we come before the Blessed Sacrament, Mas, quando vimos de frente do Santíssimo Sacramento, we are before the true God. nós colocamos-nos de frente do verdadeiro Deus. And all the false gods that surround us E todos os falsos deuses que nos rodeiam are burnt before His presence. são queimados de frente à sua presença. And we are delivered from idolatry. E nós somos libertados da idolatria. Adoration to the Blessed Sacrament A adoração ao Santíssimo Sacramento is the greatest source of deliverance. é a maior fonte de libertação que podemos ter. Because that sun that shines from above Porque este sol que brilha de lá de cima burns everything that belongs to darkness. queima tudo o que não pertence a Deus. We should understand
adoration to the Blessed Sacrament. Nós precisamos de compreender o que é a verdadeira adoração ao Santíssimo Sacramento. John Paul II was very concerned João Paulo II tinha uma grande preocupação when he found out that many religious orders were disappearing. quando ele descobriu que muitas ordens religiosas começavam a desaparecer e a desmantelar-se. Especially cloister orders. Especialmente ordens que viviam em clausura. So he began the perpetual adoration chapels. Então foi aí que ele iniciou a formação de capelas de adoração perpétua. And asked the laity to support this mission. E então foi aí que ele pediu aos leigos para apoiarem essa missão. To be able to replace all these vocations that were being lost in the Para poder restituir estas vocações que se estavam a perder. And many perpetual adoration chapels have been opened around the world since then. E muitas capelas de adoração perpétua se fundaram à volta do mundo inteiro, a partir daí. And this is the greatest gift. E este é um dos maiores dons. We should always remember the Blessed Sacrament. Nós temos sempre que nos lembrar e tentar estar presente à frente do Santíssimo Sacramento. There are too many tabernacles abandoned around the world. Há infindos números de sacrários que estão abandonados no mundo inteiro. And they are abandoned in parishes, E estão abandonados nas nossas paróquias, in religious communities, nas comunidades religiosas, in many Catholic movements. em grandes movimentos católicos. So we need to repair for that. Então nós temos que fazer reparação sobre isso. We need to adore the Blessed Sacrament anytime we can. Nós temos que estar presentes à fronte do Santíssimo Sacramento cada vez que podemos, todas as vezes que podemos. And in turn, Jesus will give us the freedom from idolatry. E de volta, Jesus vai nos recompensar dando-nos a liberdade de sermos libertos da idolatria, Our biggest weakness. que é a nossa maior fraqueza. A lot of people don't understand how weak we are with idolatry. Muitas pessoas não entendem sequer o quão fracos nós somos quanto mais temos a idolatria. May God bless all of us Que Deus nos abençoe a todos in an extraordinary way. numa maneira muito extraordinária. Only God knows what you are holding in your heart right now. Só Deus sabe aquilo que está nos vossos corações agora neste momento. Whatever it is that you are holding, E o que é que seja que vocês estão a guardar nos vossos corações, may God bless it. que Deus vos abençoe agora. And may God give you the strength to be good. E que Ele vos possa dar a força de vocês se manterem bons e saudáveis. Because to be good, we need to be brave. Porque para sermos bons precisamos de ser corajosos. You need to be brave to forgive. E nós temos de ser corajosos para perdoar. You need to be brave to have compassion. Temos que ser corajosos para termos compaixão. You need to be brave to have patience. Temos que ter coragem para termos paciência. You need to be brave to have charity. Temos que ser corajosos para podermos ser caridosos. Only the brave make it to heaven. Só os corajosos é que conseguem chegar ao céu. Hell is filled with cowards. O inferno está cheio de cobardes. Amen. Amém.